Olá, olá, olá! Olá, olá, olá. Olá. Boa tarde! Boa tarde. Olá! Como é que é, Bem-vindo! pessoal? Olá, Rui, está tudo bem contigo? Está tudo bem, lá estou eu com a minha mania em estar a falar por cima dos outros. Não, de Não, todo. Não te preocupes. É um É- péssimo hábito. Estamos Não. felizes que estejas aqui. Estamos sempre felizes por Nice. estares aqui e insistimos, e aliás, nós insistimos que tu fales por cima de nós. Yeah. Ok. Mas, sem mais demoras, vamos para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Rui, o que é que tu andaste a ver? Quando eu jogava que havia algo... Quando eu jogava que Arrow tinha sido bater no fundo, Aham. Yeah. foi aí que eu vi Hellboy, o novo Hellboy, Ui, com o nosso Hopper. Foi bom eu ver o Hopper de volta ao ecrã. Afinal, ele está a viver um demónio. é verdade. O que é que eu fui sobre este Hellboy? Sabes o que é giro? É que eu ia buscar algo a este Hellboy e juntava ao outro. Eu gostei da parte gore, gostei que este Hellboy, acho eu que era R-rated, não sei. Sim, digo eu, sim, a era linguagem. era assim. Eu gostei. Achei que o CGI, Computer Graphics Images, acho eu que é isto que quer dizer CGI. Yeah. Eu acho que eles tinham duas equipas a fazer o CGI. Tinham uma de indonésios low cost e tinham outra muito boa. Porque eu sinceramente eu vi havia ali alturas que eu falei, ok, este CGI está ótimo. E outras eu assim, meu Deus, quem foi o atrasado mental que acabou de fazer isto? Os gigantes, a luta com os gigantes está horrível. Eu Pois achei aquilo tão amador. Yeah. A história não tem nexo nenhum, eles quiseram condensar ali uma história de origem em 2 horas e epá, está tudo tão apressado. Embora eu acho que ele dá um bom Hellboy. Estou-me a esquecer de Douglas, Não, David. David Como é que se chama o Harbour. ator? David Harbour. O David Harbour. Eu acho que ele dá um bom Hellboy. Eu acho que ele está preso naquele enredo sem nexo. Portanto, foi o que eu andei a ver. Além de que eu sou devido à minha mulher, eu sou obrigado a ver séries de gaja que aprendi a apreciar, como Handmaid's Tale. E agora eu é que vejo a série antes dela e digo, tu não sabes o que é que aconteceu. Pá, a série está magnífica. Estás em que temporada? Na 3, episódio 8, não, eu sigo Ok. mesmo isto à risca. Ok. Não Ok. falho. Eu Ok. vejo mesmo isto, tal. Nós temos que ver. Porque nós vimos Diz. vimos a primeira temporada. Mas diz, estás a ver Big Little Lies? é Big isso? Little Lies com a Nicole Kidman, com a filha do Lenny Kravitz, com a Laura Dern, com a Reese Witherspoon. Meu Deus, eu sou a Andrea hoje. E a Meryl Streep, que faz um papel nesta season que ela não ganha um Globo de Ouro, é injustíssimo. É o que eu ando a ver. O que é que se Damn. faz? Nós adorámos a primeira temporada de Big Little Lies. E também de Handmaid's E também de Tale. Handmaid's Mas ainda Tale. não passámos da primeira dessas duas. Temos que verdade. ver. É pá, vejam que vale a pena mesmo. E vocês, o que é que andam a ver, meus anjinhos? Ora, o que é que nós vimos? Olha, vimos uma coisa interessante. Vimos o stand-up do Aziz Ansari. Está bem. Não? É pá, 2 minutos e pessoas brancas isto, pessoas brancas... Não é Sim. isso, é assim, eu vejo bué, entendes? Yeah. Eu vejo muito, eu consumo muito stand-up. E às tantas repete-se. Ok. Comediantes hispânicos, negros e asiáticos andam agora numa onda de... Vocês, Sim. brancos isto, epá, e às tantas eu vejo já tanto... Eu gosto muito dele, atenção. Aliás, Sim. a série dele, como é que se chama? Está na O Netflix. a Master of None. Está ótima. Yeah. Adorei. É pá, só que eu já estou farto deste registro, meu. Estou a perceber. Mas eu sei que é um comediante ótimo. Epá, Sim. é ótimo, mas já chega. Já estou farto disto, meu. Sim. Desculpem. Sim, não, eu percebo. Nós não consumimos assim tanto como tu, de Sim, certeza. Vamos vendo assim os da Netflix, Sim. mas é mais ou menos essa a nossa experiência. Se quiserem, posso recomendar-vos uns ótimos. Por favor. Olha, Por favor. Ali Wong. Ali Wong, oh Grande my Ali God. Wong. Oh Baby my Cobra, God. eu acho que o primeiro é melhor do que o segundo. É pá, Sim. perfeito. Não é nada daquela cena de gaja. Eu sou gaja e gosto de andar a pinar com gaja. Pá, nada. Está espetacular. Oh, tão Adorei. bom. Tão bom, Adorei. tão bom. A sério, a visão dela de vida é tipo Já está onde? fantástica. Adoro. Da gravidez e está ótimo. Yeah. Muito bom. Adoro. E tu, Rui? yeah. Desculpa. E tu, Sara?
E tu, Gui, Sara? O que é que vocês vão ver mais? Nós vemos a mesma coisa, basicamente. Sim. Nós somos quase a mesma pessoa. Sim. É como eu Isto quero já estou a ver, sim. Yeah, tipo, não há distinção entre Não, nós. mas, Isto é uma coisa muito self-deprecating. Completamente. Mas é mais verdade. É mais verdade do que poderiam pensar. Yeah. Anyway. E ele disse isto de uma maneira boa. Sim. Não, isto. É triste a dizer isso. É bué triste, não é? Ele Tipo, está com uma expressão bué da triste. Eu vejo o que ela quer. é tipo. Mas assim, não é assim, ela vê Marvel e isso tudo. Eu não posso ver Marvel aqui em casa. Eu só estou a ver Marvel após a minha namorada ir para a cama. Ok, Ok. então. Tudo que tem um zombie, uma nave, um super-herói ou uma capa sequer, off-limits. Era ela. Para a minha mulher precisa ser algo a preto e branco, Sim. uma cor a aparecer, ganhou um prémio em Cannes. Isto também é ótimo. Pronto, basicamente esta é a minha relação. Tem mais. Nós não temos esse problema. Sim. Mas às vezes acontece. Esta foi uma coisa que nós vimos. Vimos o. Desculpa, tu ias dizer. Diz. Mas eu vou contar só esta história. Diz. Eu finalmente consegui convencer a Sara a ver o Shazam. Pois é. Eu adorei. Esse era um que foi muito difícil de convencer. Muito difícil. Tu até. Eu adoro super-heróis. Tu adoras super-heróis, gostas imenso de filmes de banda desenhada, mas volta e meia tu escolhes um filme para não gostar É tipo. e eu não te consigo convencer a vê-lo. Yeah. Mas eu percebo, porque aquilo não era bem um filme de super-herói. Aquilo é um filme de super-heróis transvestido. Sim. Yeah. Parece é muito um presentinho de dude movie. É muito um dude movie. Tipo, eu olho para aquele trailer e para o póster e assim, eu tipo, zero relatability for me. Zero mesmo. Mas devo dizer que gostei muito de algumas cenas. Eu não vi todo. Sim, Então, adormeceste. eu adormeci. Que não é um ótimo ponto. Não costuma ser um bom sinal. Mas é assim, eu devo dizer, eu divido o filme em duas partes. As partes místicas e lá daqueles Dos... monstros do inferno, Sim. something like that, não consigo, não entra. Tudo o resto do miúdo e do próprio vilão, mas as partes humanas deles, Sim. gostei imenso. É bem. basicamente isso. Eu gostei muito do filme. Achei que eu gosto particularmente no Shazam da relação entre eles, entre o Billy Batson e o outro miúdo, não me lembro como é que ele se chama. Também não. Sim. Mas a relação entre eles os dois, tanto quando o Billy Batson é uma criança como quando ele é o Shazam, essas interações e esses diálogos achei que estavam muito interessantes. Depois tivemos uma experiência um bocado frustrante. Super frustrante, Rui, é sério. Tipo, nós fomos ao cinema e fomos pela primeira vez àqueles cinemas que têm as cadeiras muito confortáveis que se transformam em cama, basicamente. Tipo cena VIP, tipo Sim. o lugar VIP. Sim. Nunca tínhamos ido. Fomos ver Então? o Midsommar. O Midsommar, que é o filme mais recente do Ari Aster. Do Heritage. Yeah. É o sucessor do Hereditário, portanto é Exatamente. Exato. Yeah. Esse filme já estreou cá, portanto nós tentámos ir ver. Sim. 10 minutos do filme, Sim. o power... Como é que é? Como é que se diz? A energia do centro comercial vai abaixo. Yeah. O filme para, nós ficamos ali um bocado às escuras até os geradores voltarem a funcionar. Yeah. E eles vêm-nos explicar que, pronto, olha, não sabemos quando é que isto vai recomeçar, podem ir pedir o vosso reembolso à bilheteira. E foi E isto. portanto vimos 10 minutos do filme. E estava a ser acabou? amazing. É excelente, eu posso dizer, os primeiros 10 minutos do Midsommar são fantásticos. Amazing, yeah. Pronto, fica aqui a review em primeira mão dos 10 minutos iniciais do Midsommar. 5 em 5. Anyway. E foi isto. E foi isto. Foi isto. E por falar em... 10 minutos de filme, não vai funcionar. Não vai funcionar, acontecer. não consigo fazer um segue decente hoje. Por falar em coisas que podem ou não ser decentes, eu tentei. Vamos hoje falar dos nossos animaizinhos preferidos, já depois da intro. Meu Deus.
Hype, um programa do Cubo Geek onde analisamos as notícias mais... Não é o Hype, desculpa. Não, isto Este não é um homem- hype. Eu estou sempre... Porque eu tenho aqui um documento com as intros É todas. para começar de novo. Ou deixamos ir. Nós temos um podcast naturalista, portanto nunca editamos nada. Eu estou vestido, eu não sei quanto a ti. Temos um estilo naturalista, Pronto. portanto ok. não editamos as coisas, não fazemos pós-produção, sai Então como assumes a sai. calinada. Yeah. Eu assumo inteiramente a calinada. Nós não estamos no hype. É laziness. É completamente laziness, é mesmo só isso. Não, nós estamos Tá no bem, pronto. Cubo Geek Show, que é um programa do Cubo Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui e estou aqui com o Ruim. Olá. Bem-vindo. O Gui estás bem enérgico, meu. Tu és super enérgico. Ah pá, tem de ser para compensar as calinadas. É verdade. E estou aqui com a Sara. Olá! E hoje, porque esta semana vai estrear o Rei Leão. Live action. Estás perto do É suficiente. isso! Está mesmo. ótimo! A Wimbawe, a Wimbawe. Então, anima-te. Vamos hoje falar de protagonistas animais. Quando temos um animal que é o foco central de um filme, ou não, vamos ver as variantes todas disso. Animais em filmes. Animais em filmes. E para esclarecer, para ser muito, muito claro, estamos a falar de animais não humanos. Porque nunca nos vamos Sim. esquecer, os humanos também são animais, portanto, Sim. tecnicamente, qualquer filme é um filme com animais. Sim. Ai, credo. Gui, não comeces a complicar o que era fácil, meu. Toda a gente percebeu que há filmes A com definição. animais, não é com filmes com pessoas. Lá está ele a complicar o que é simples. A definição de animal. Não, eu queria... Eu tive Sim, deixar isso esclarecido. Não, eu cheguei a pensar em esclarecer isto dizendo que são animais não humanos macroscópicos, porque existem animais... Ai, meu Deus. Portanto, Essa caixinha é importante. é verdade. Não queremos excluir aqui os tardígrados, que são Sim. animais Eu microscópicos. sei, muito daquele fofinhos. canal que tu andas a ver. Exatamente. Eu não esqueci disso. O Journey into the Microcosmos. Mas animais no cinema, animais na televisão, animais que são os protagonistas de filmes e séries. Eu vou-vos perguntar, para abrir isto, quando é que foi o primeiro filme a ter um animal protagonista? Na história do Mickey! cinema. Na história do cinema. Oh. Não, antes do Mickey. Muito antes do Mickey. Esta é aquela fase em que ele já sabe a resposta e faz com que nós façamos esta figura ignorante em frente às pessoas. Exato. Estamos assim. Aquele Bem, filme do Mickey, se eu disser que ele vai guiar um demasiado. barco e vai... Sim, esse é. O Mickey, o Isso é uma Steamboat referência. Willie. É a ideia que tenho que esse foi o primeiro filme com um intérprete animal que eu me lembro. Agora deve Mas- haver algo atrás que tu vais nos dizer. Live action. Live action. Desculpa, live action? não estamos a falar só de live action. Sim, mas eu diria que se calhar é live action. É live action, sim senhor, e lá está. Aqui, os animais sempre fizeram parte do cinema, nós sempre pusemos animais à frente do cinema, portanto isto vai ser um filme do início Opa, do cinema. Isto ok. é muito lá para trás. Eu- Sei lá, meu. Eu vou dizer, e isto vai ser tipo um tiro completo no escuro, mas eu vou dizer que o filme dos irmãos Lumière tem para lá um cãozinho a passar. Deve ter, mas não é o primeiro filme onde tu tens um protagonista animal. Pronto. O primeiro filme com um protagonista animal é um filme chamado Rescued by Rover, que é um filme de 1905, é um filme britânico. E o Rover era o cão da família do realizador que decidiu fazer um filme. E é exatamente o argumento que vocês esperariam. É o cão ajuda o senhor a encontrar uma menina que está perdida. Oh. Como é que tu querias que eu soubesse isso? Eu só perguntei Alguém soubesse isso. Eu só perguntei quando é que era. Exato. É retórico já isto. Ele fala e nós ouvimos. Pronto. Nós tentamos acertar no mais perto. A resposta mais perto. Mas Sim. houve vários animais protagonistas e sobretudo celebridades
Desde muito cedo começaram a surgir animais que eram celebridades de cinema. Talvez o primeiro, e aquele que era o único que me dizia alguma coisa, que era o Rin Tin Tin. Vocês já alguma vez ouviram falar deste nome? Eu já ouvi falar do Rin Tin Tin. O Rin Tin Tin é mencionado várias vezes em filmes e isso tudo, mas eu ver o Rin Tin Tin nunca vi o Rin Tin Tin. Apenas ouvi menções ao Rin Tin Tin. Exatamente. Mas não deixa de ser interessante que um pastor alemão, que era literalmente um veterano da Primeira Guerra Mundial, que foi posto no cinema, foi posto a fazer filmes e tornou-se uma celebridade. Ao ponto em que nós ainda hoje ouvimos falar de uma das primeiras celebridades caninas que existiram. Ele fez 27 filmes. Damn! Foi brutalmente popular e ele, juntamente com outro cão da mesma altura, que era o Strongheart, que eram os dois pastores alemães, foi à custa deles que os pastores alemães se tornaram espécies ou raças muito populares de serem adotadas. Ok. Mas vamos sair dos trivias históricos e eu vou-vos perguntar qual é o vosso protagonista animal preferido? Oh God. Animado ou real? Qualquer uma serve. Isto é muito difícil, a pressão. Isto é muito difícil, exatamente, há aqui muito por onde escolher, mas eu já tinha pensado, e o protagonista animal é animado, que eu mais gosto, e talvez seja por ter sido o primeiro filme que eu vi em cinema, talvez esteja ligado a este sentimento, é um mamífero que entra num filme onde humanos e onde se juntou pela primeira vez em larga escala humanos e animação com o Bob Hoskins. Eu já sei. Onde a Warner Brothers se juntou com a Disney numa cena épica pela primeira vez, Mickey e Bugs Bunny estão caídos de paraquedas e houve um acordo entre a Disney e a Warner Brothers que eles tinham de ter o tempo igual de aparecer no ecrã, que eu geek sobre este filme à grande. Houve um acordo entre a Disney e a Warner Brothers, Bugs Bunny e Mickey estão a cair de paraquedas e têm exatamente o mesmo tempo de antena. Damn. Quem tramou Roger Rabbit? Roger Rabbit até hoje continua a ser o meu protagonista preferido. Um anti-herói, um coelho que é traído pela sua mulher Jessica Rabbit, o Patty Cake. Exatamente. O Patty Cake. Nós estivemos a falar dessa cena aí há 1 ou 2 semanas, quando fizemos um episódio sobre Easter eggs para adultos e mencionámos essa cena do Patty Cake. Esse filme tem um super easter egg de adultos, que é quando há o acidente no táxi e a Jessica Rabbit tem aquela rotação no corpo, há uma frame que supostamente mostra a roupa interior, ou então não mostra a roupa interior, é assim uma coisa. Mas até hoje Roger Rabbit está aqui no meu imaginário, e ainda bem que não voltaram a mexer nisso. Houve umas ideias de fazer uma sequela, não mexam nesse filme. E é o meu protagonista animal preferido. Agora, eu cresci a ver também filmes dos anos 80 e 90. Houve ali uma série, uma fase, os Beethovens, o Turner e Hooch com o Tom Hanks. E a minha cena dos protagonistas animais vivos é que eu acho que reage. Por exemplo, eu vi o John Wick há pouco tempo. Ele mata centenas de pessoas. Eu não sinto nada quando eu o vejo a matar pessoas de mais variadas formas. Mas quando eu vejo um cão a aleijar-se num filme, alguém me morre. Eu evito ver filmes assim. Até vocês. Não, é isso. Eu percebo. É isso que eu acho tão interessante nestas histórias e nestas narrativas que nós vamos estar aqui a falar hoje. Porque, por serem animais, há toda uma outra envolvência emocional com estas personagens. Sim, porque os animais, nós como sociedade, vemos sempre como com os olhos de indefesos. Sim, são criaturas indefesas que não têm culpa do que lhes está a acontecer, e isso apela muito à emoção. Eu acho que vou dizer... Eu não sei se este é o meu filme preferido com um animal, mas é o que me está a chamar mais. Vou dizer o Bambi. O Bambi. Isso é um clássico. É um clássico. Sim. E eu acho que é um filme tão minimalista, em termos de texto, zero. Sim, zero. Mas eu acho que enredo tem muito, mas texto, diálogo zero. É muito emocional, não é? Sim. É, não é?
E acho que para o momento em que saiu, eu lembro-me do meu pai dizer, quando viu o Bambi quando era criança, de sentir todas as emoções à flor da pele, e que acho que era o pai viado que o aterrorizava. Portanto, eu não sei, eu sinto que tive mais ou menos a mesma sensação enquanto estava a crescer. Era essa figura em particular, era tipo uma figura muito imponente. Sim. Mas acho que a nível de filmes de animais é muito genuíno, é muito 100% baseado na natureza. Sim, E sim, é muito como é que é dizer? Mariquinhas. Ambientalista. Não! Epá, desculpem, eu estava aqui a ouvir e estava-me a enervar. Bambi é o filme mais maricas de sempre. Então! Está dito. Epá, porquê? Pronto, aí o Bambi. Epá, não. Não mas sejas Bambi, é um insulto, não. É uma história tão trágica, Pois é, demasiado trágico. E depois ele é um viado gajo ou um viado gajo. Eu não percebo. O Bambi é uma gaja ou um gajo? Não É um viado ou uma sei. viada? Gajo. Não sei. É um gajo. Nunca pensei aquelas nisso. Pestanas. Hã? Aquelas pestanas. O Bambi. Isso- A Bambi ou o Bambi não tem pestaninhas de gaja. Isso era como Epá, a Disney, isto é- isso era é como a uma Disney ambígua. É pintava muito todos os ambígua. seus animaizinhos da altura. Sim. A sexualidade do Bambi, eu acho que é um tema para um futuro podcast. Põe o Bambi comigo. Não, mas sim, acho que é um filme genial, muito Sim, do seu tempo. é giro. Eu Sim. acho que é absolutamente do seu tempo, porque eu fico sempre surpreendido quando me lembro ou quando vou ver que o Bambi é de 1942. Sim. Credo. E se pensarem nisto, é o filme que tem narrativa mais fantasia da Disney. Sim. Eu diria. Sim, foi feito mais ou menos na mesma altura. E tem as referências, pronto, as músicas pseudo-bailados com chuva, cenas Sim. desse género. E são cenas bué da trippy, mas muito da Pseudo-bailados. natureza e muito... Yeah. Com uma sensibilidade muito, muito interessante, eu acho. Yeah. Yeah. Eu vou dizer, para mim, que este é não só um dos filmes mais importantes da minha infância, mas provavelmente um dos protagonistas que mais me marcou numa infância jovem, que é o Simba, do Rei Leão. Sim. Peço desculpa, o arroz queimou. Oh, não! E a arroz ao lume. Lembrei, desculpa. Oh não faz mal! Ai, o arroz está todo preto. Oh, não! Raio do Bambi. Ai, o arroz está na cor do Bambi. Quando aquela floresta se incendiou. Desculpem lá, seus ouvintes. É assim, eu explico aos ouvintes o que é que acabou. O podcast não é gravado no mesmo sítio. Eu estou em minha casa e estes simpáticos jovens estão na casa deles. Eu estou em minha casa e eu tinha arroz ao lume. Eu tinha arroz ao lume. Está certo. O que eu agora tenho é quase um incêndio. Ou tinha quase um incêndio Oh, meu Deus! na cozinha. E além disso, eles viram que eu estou de boxers e t-shirt. Essa é a outra. Eu parecia correr. Bem, isto é digno de um sketch, porque o Rui e a Sara viram-me a levantar de repente, a sair do ecrã e a dizer "Ah!" E eu pensei, o que é que pode ter acontecido? Eu fiquei logo tipo a pensar. Eu pensei, será que ele não. volta? Será que isto é permanente agora? Desculpem, pessoal. Onde é que vocês iam? Onde é que vocês iam? Oh não! Oh não! Mas precisas de ir tratar do arroz, precisas de Não, apagar não, algum agora é incêndio. importante. Agora já não. Não há arroz agora. Agora não há arroz nenhum. Ai, desculpem. Desculpem, pessoal. Desculpem se os seus Não ouvintes faz vão mal. voltar à emissão. Então, onde é que Tudo bem. tu ias a dizer que o teu... Eu ia personagem dizer, era? eu ia dizer, e tu saíste exatamente no momento em que eu dei a minha resposta. É o Simba. O Simba do Rei Leão. Estás a falar Yeah. daquela história inspirada num leãozinho branco. Vocês nunca andaram a falar nisso? Sim, já. Acho que já. Tabu, que é a história do Rei Leão, foi inspirada no outro leãozinho branco. Opa, claro. africano. Eu acho que claramente foi. Mas claramente, mas já viram? Sim. Já viram? Viram? A semelhança é flagrante.
Agora, a animação é uma porcaria e vamos reconhecer, o Rei Leão, ele levou o nível àquilo, portanto eu Epá, percebo. sim. Yeah. Mas sim, era uma animação japonesa de 90 ou 91, se não me Sim. engano, que era exatamente o Leão Branco e a sim, história eu não é lembro o nome. essencialmente a mesma. Realmente a mesma, já. Mas a Disney com o Rei Leão eleva a animação a uma fasquia fantástica. Yeah. Nós tivemos a rever umas sequências do filme agora recentemente e eu já não me lembrava. O filme tem umas sequências muito trippy. Muito trippy, De cores muito psicadélicas. épicas. Sim, muito psicadélicas. E nós vimos até um vídeo de análise em que o narrador dizia que isto é a perspectiva do Simba. Exatamente. Eu acho que nunca tinha pensado nisso. Quando ele está com a Nala em pequeninos a cantar, ele quer ser rei e assim. A saltar em cima das cabeças das girafas. Yeah, é uma imagem muito pitoresca, quase com uma influência cubista. Sim. Isto é um bocado tipo asshole. Ó Gui 2, tem lá calma. Tem lá calma que esta influência cubista. Eu consegui ouvir tipo assholery na minha voz. Não, deixa estar. Eu fico contente de tirares esse foco de cima. Pronto, estou-te a dar uma pausa. Não, mas isso ser a perspectiva do Simba é muito giro e eu acho que nunca tinha pensado nisso. Epá, mas a cena em que o pai dele morre. Que dor no coração. Damn. E eu sinto que esse filme saiu em 92, se eu não me engano. 94. O Rei Leão eu vi em cinema. 94. E comprei o videojogo da Mega Drive. Sim, vamos falar do videojogo em 2 minutos. Que espetacular, que animação fantástica. O jogo era excelente. E os níveis tinham as músicas do filme. Começavas com um Simba pequenino. Exatamente. Fazias o da girafa. Havia uns níveis tão frustrantemente difíceis. Ótimo, mas lindo. E depois tinhas o Simba grande, já fazia assim à pata. Espetacular. Mas o jogo era difícil. E tinhas a fase de bónus com o Timão e o Pumba a apanhar insetos, pois era. É isso mesmo. Opa, lá está. Memória. Eu obriguei o meu pai a comprar esse jogo. Eu também. Tão viciado que eu estava no Rei Leão, que deve ter sido dos primeiros filmes que eu vi dezenas de vezes. Sim. Eu sabia diálogos de cor inteiros do filme. E um miúdo de 9 anos, eu identifiquei-me imenso com o Simba. Sim. E viste a versão original ou a versão em inglês? Eu tive o privilégio de poder ver a versão inglesa. Eu também. Eu sempre tive a tendência disso. Havia a versão portuguesa e eu dizia, mesmo em puto, eu quero a original. That's because my English is so well now. Exceto o meu arroz é que não, mas eu estou para ver o que é que está ali atrás. Quando a minha mulher chegar. Então o arroz, o que é que aconteceu ao arroz? Sabes, estava eu num podcast a falar dos animais quando o arroz queimou. É clássico, esta é aquela história clássica. Isso é genial, adoro. Mas estavas a falar de animação e de cenas épicas. Também foi um dos primeiros filmes a usar CGI. Mas foi. Foi. O Rei Leão? O Rei Leão tem CGI. Foi um dos primeiros filmes. Na parte os gnus. Exatamente, a de bandar os gnus. E ele a correr em câmera lenta. Essa parte Fixe. também tem. Portanto, sim. O Simba foi um ganda. Foi um ganda marco. Sim, eu percebo-te. Sim, completamente. Eu vou atirar aqui outro nome ao ar para continuarmos a falar de protagonistas. O Scooby-Doo. Ok. Vamos lá ver uma coisa. Sim. Scooby-Doo não fazia propriamente nada. Scooby-Doo era um cão estúpido, vamos ser honestos. É um grande animado, tinha um dono ainda mais burro que ele. Eram os pedrados. Eles eram os pedrados. Depois tínhamos um louro que a gente estávamos sempre a dizer quando é que o louro come a ruiva. A menina de óculos que era a única inteligente. Eu não me lembro do nome dela. E eu via sempre, eu sempre achei esses animados bué parvos, mas eu via sempre. É daqueles animados que está a dar e tu vias.
Sim. Eu também. Eu tenho um love-hate relationship com o Scooby-Doo. Estava sempre lá, via sempre, mas era tipo, quando é que dá Dragon Ball? Eu não sei se vocês apanharam isso, se calhar. Epá, eu vi o Scooby-Doo dava na RTP quando eu era miúdo. Sim. Quando eu era miúdo, estamos a falar finais dos anos 80 e início dos anos 90. Em inglês. Eu sou da era dos animados em inglês, se calhar, e o Gui, se calhar. Sim, também. Sim. Também. Nós não tínhamos aquela dobragem e quando íamos ao clube de vídeo tínhamos dobrados em versão brasileira, Herbert Richards. Exatamente, aí é. E era horrível quando víamos aquilo tipo. Yeah. Eu acho que foi por isso que muita da geração que eu pertenço, o inglês é muito bom. Por causa disso, dobragens foi uma coisa que apareceu depois e é um luxo. Agora, o Scooby-Doo houve dobrado em português? Eu acho que sim. Eu cheguei a ver. Deve ter sido horrível. Era péssimo. Deve ter sido péssimo. Pá, as enzimatas que não consegues, porque a voz do Scooby-Doo é tão dele, daquele. Exatamente. É muito difícil tu recriares. Yeah. Mas eu acho que é um cão que. A sério. Olha, mas teve uma série com o nome dele, portanto. Pois teve, e filmes. Sim, montes deles. Aliás, live action. Mais que eu, acho eu. O James Gunn, o realizador do Guardians of the Galaxy, realizou um filme do Scooby-Doo. Não. Exatamente. Não posso. Shit. Garanto-vos. As coisas que eu Qual deles? Qual dos Scooby-Doos? De animação? Não, um filme live action. Oh, shit. Foi realizado pelo James Gunn. Quero só mencionar rapidamente o Snoopy, dos Peanuts. Pera, mas isso isso é um nível à frente. Yeah, Exatamente. completamente. O Snoopy embora se a gente pensar bem, a série não era sobre ele, não é? Não era sobre ele. Peanuts, a série é Peanuts, né? A série é os Peanuts, mas eu Mas acho era que um membro. Ele era o herói. Yeah. Ele e o Charlie Brown eram, não é? O Snoopy começou por ser uma personagem extremamente secundária, mas depois, à medida que a série avançou, ele foi ganhando imensa popularidade e às tantas as pessoas já deixam de conhecer os Peanuts, conhecem só o Snoopy. Sim. Snoopy, sim. Foi impressionante, mas... É que nem o Charlie Brown ganhou o sucesso. Exatamente. E o Charlie Brown supostamente é a personagem central de Peanuts. Mas era muito giro, porque toda a cena de Peanuts era aquelas introspeções escondidamente profundas nas relações entre os miúdos. Sim, nas relações entre eles, era muito bom, eu adorava isso. Sempre de uma maneira muito existencial, muito depressiva. Sim. E depois, paralelamente a isso, tinhas o surrealismo do Snoopy. Do Snoopy, exatamente, no seu avião, que ele exatamente. O cascola, os ovos e pilotava o avião. Sim, havia ali uma parte surrealista nele, não era? Era. Ele representava ali um bocado o sonho, a imaginação. E era um cão e não falava. Sim, exatamente. Yeah. Depois, os filmes da Disney são famosos por ter muitos protagonistas, mas uma data de personagens secundárias. Portanto, há sempre... O mais provável, se tens uma princesa, é que ela tenha um amigo animal que anda sempre com ela. Vários ajudantes. Sim. Cinderela. Não há sempre um ajudante animal. E normalmente ou é arrogante ou é parvo. Não é normalmente alguém são. É o 8 ou 80. Ou é burro, que nem uma porta, ou é estúpido. Ou então só lá. ajuda a limpar a casa. Pois, exato. É fixe. Quem foi assim o grande último sidekick? O último, talvez... O do Frozen. Do Frozen. Tinhas Era o Alce, não era? Era o Alce, exatamente. Era o Alce. O Alce era meio tolo, não era? Era assim. Era, exatamente. Pronto. Mas vamos falar aqui de verdadeiros protagonistas. E vou tirar ao ar o King Kong. Gui. Estou a esticar a definição disto. Eu acho que estás a falar de um macaco fictício de 800 metros, ou de sei lá quanto é que mede o King Kong, que luta com aviões. Tens de ter calma. Mas pronto, vá, King Kong mas é um macaco. Mas tecnicamente é... Epá, está bem. É um animal que não existe, mas é um animal... Não é como se fosse tipo um ET ou coisa assim. Não é o Godzilla, por exemplo. O Godzilla... Pera. Não é como? Espera lá, se a gente considerar que o King Kong...
Não, eu ia dizer uma coisa muito parva. É um lagarto gigante, certo? E o King Kong é o quê? Mas É um o macaco lagarto gigante, mesmo em pequenino, não existe. Pois, é uma espécie completamente Não é? inventada. Ai, um lagarto gigante mesmo em pequenino não existe. Eu Não. ouvi essa frase. Não é isso, não é isso. Não, o Godzilla Já percebi. não é um- Godzilla não em existe- particular. Não existe Godzillas pequeninos, é isso? Exatamente. Godzilla é uma raça pequenina que depois cresce e destrói planetas. Ok, Exatamente. sim, já sei, já estou a perceber. O King Kong é de facto um gorila, mas é muito grande. É só isso. Pronto, está bem, eu passo esta. Ok. Não, Safaste. vou mencionar o Remy, do Ratatouille, Oh, que é um protagonista tão giro. é tão fofo. Nunca vi esse filme? Nunca viste o Ratatouille? Não, é tão giro. É tão giro. Não. Dá muita Não. vontade de Faltou comer. alguma coisa ali. Olhei, é um rato. Não sei, eu preciso de mais. Mas é O cute. Fievel, olha, o Fievel, eu lembro de ver o Fievel. O Fievel O é tão bom. Fievel, que é triste. Eu vi, estes são os animados da minha altura, com a animação do Don Bluth, que é um Exatamente. dos grandes mestres da animação pré-Disney, antes da Disney dominar. Tínhamos o Fievel, exatamente, tínhamos o Fievel e mais qualquer coisa. Há dois filmes Havia- do Fievel. Havia uma adoração a ratos. Nessa altura, o Bernardo e Bianca. O Bernardo e Bianca, exatamente. Esses eram outros. Houve- Esses também tiveram houve dois uma filmes. fase de ratos. Hollywood viveu uma fase de rataria, não foi? Sim. E gatos também, e cães. Olha, os aristogatos, Os 101 Aristogatos é o dálmatas. único filme de gatos interessante. Sinceramente, mostrem-me. Eu sei que está aí um gato. Alguns está ali um gato a olhar para mim. A rir-se do meu rosto, de certeza, porque sabe que eu e ele não nos damos bem. Eu não me lembro de nenhum filme interessante cujo protagonista seja um gato. Os gatos são tão burros que precisam de ser 20 e aparecer num filme juntos a serem interessantes. Pumba! Olha, Piada, por tá boa acaso, como é, eu não sei como é que isto se chamava em português. Perdidos em São Francisco. Perdidos em São Francisco. Homeward Bound. Homeward Bound. Tem como uma das personagens principais uma gata. Exatamente. Que é muito sassy. E ela chama-se de facto Sassy. Chama-se Fat Sassy. E é o Brains da Operation. Vou-te dizer outros protagonistas gatos muito bons. O Garfield. Garfield. Ele é lazy. O que é que tu achas do Garfield É isso, como personagem? Eu adoro, obviamente que eu adoro o Garfield, porque ele representa, quer dizer, eu sou muito Garfield, eu próprio, ele dura-me e odeio gente estúpida, e o Garfield é um bocado assim. E atenção, eu quero fazer aqui a distinção entre Garfield dos cómics e o Garfield da animação. Porque o Garfield da animação estava muito adaptado a miúdos. Eu acho que o Garfield dos cómics é que é o verdadeiro. Era um humor muito mais adulto e cínico, sarcástico. E o Garfield and Friends foi uma série gira até. Que eu não sei quem é que fazia a voz do Garfield, não era o Bill Murray. Foi no Bill Murray filme, chegou a não fazer a foi? voz. Foi no filme. Yeah. Eu, apesar de eu gostar, eu via a animação, mas o Garfield realmente, eu não considero o Garfield um gato, eu considero o Garfield um verdadeiro ícone da masculinidade. Ele realmente era e é o meu herói. Opa, eu, já que estamos a falar de Garfield, eu quero só falar de duas variantes de Garfield que surgiram na internet, que são as coisas mais estranhas que eu consigo imaginar que pudessem sair de Garfield. Uma é uma coisa chamada Garfield minus Garfield, onde são essencialmente as mesmas tiras que já existem, todas elas, onde o Garfield e tudo o que ele diz foi removido da cena. What the fuck? E aquilo transforma-se de uma série, de uma banda desenhada de comédia, para uma coisa muito deprimente Shit! sobre doença mental. Eu estou a ver tipo as tiras da comic e o uma nome dele é o cena John, muito né? depressiva. O John, sim. O John. Então, e temos um cão, se o Garfield não aparece, temos basicamente o Woody. Sim. Temos um cão a saltar da mesa a sós. A suicidar-se. A suicidar-se várias vezes. Sim, isso realmente é deprimente. Eu estou a ver. E há outra É verdade. variante que é ainda mais estranha. Esta começou relativamente recentemente, foi só nos últimos 6 ou 9 meses, acho eu. No Reddit, uma coisa chamada I'm Sorry John.
que reimagina o Garfield como uma abominação cthulhiana que está a assombrar o John. E o John é torturado diariamente por esta aberração Lovecraftiana. É tão estranho. É tão estranho. Gui, onde é que tu vais buscar estas coisas? Eu passo demasiado tempo no Reddit. Não sei se as pessoas já perceberam ou não. Olha, menção a um tipo de gato que não é um gato. É um tigre. Tigre! Tiger! É o meu tigre, o preferido. É um tigre que eu adoro, é um tigre existencialista. Já sei. Então já sei. É um tigre imaginário. O Calvin e Hobbes. O Hobbes. Obviamente, o Hobbes. Yeah. Hobbes, meu. para mim, das melhores bandas desenhadas. Pá, aquilo não é banda desenhada, aquilo é arte, porque tu tens ali filosofia, pá, sei lá, existencialismo, nihilismo, tu tens ali tanto, eu acho que já li tudo. Pá, e seguramente também deve ser dos outros felinos que eu suporto, além do meu amigo Garfield. Sim. De resto, obrigado. Calvin e Hobbes foi outra das coisas. Eu também li tudo o que encontrei. Eu li tudo, meu. É tão bom. É difícil explicar o quão bom. É difícil de explicar, sim. E tens de ler aquilo do início ao fim, porque se vês uma tira, não chegas ao sumo do que é que aquilo é. As tiras individualmente são muito divertidas, são muito cómicas, mas num todo aquilo é panorama, sim. É um tratado sobre a condição humana, quase. É espetacular. Mas já estamos a sair aqui do assunto. Estamos a sair um bocadinho. E protagonistas. Pronto. Olha, vocês viram... Rui, conheces BoJack Horseman? Conheço, nunca vi, mas conheço. E está na minha lista no Netflix há um ano. Para aí. Tipo, hei de ver. É aquelas hei de ver. Exato. BoJack Horseman, eu acho que só vimos um outro episódio e gostámos muito, mas temos que continuar ainda. Mas dos mesmos animadores e com a Ali Wong a fazer uma das vozes. Vi o primeiro episódio e não pegou. Mas é genial. Genial. Se calhar preciso de... Rick and Morty... O Rick and Morty eu também vi e o primeiro episódio fiquei, não sei se isto é a minha cena, mas depois fiquei agarrado àquilo. Então, eu acho que é um bocado assim. Mais uma hipótese. Para ser claro, estamos a falar de Tuca and Bertie. Sim. Com a Tiffany Haddish e a Ali Wong. E é das séries mais interessantes. Eu diria que é uma espécie de Girls / Broad City. Duas séries, live action americanas, dramas e comédia, mas tratam de assuntos humanos e as duas são pássaros. Sim. Mas fica muito deep e fica muito... vai muito ao significado do que é ser um young adult. Tipo, uma pessoa nos seus 25 e tal. É hilariante. Sim, há lá sequências, há piadas com um timing tão bom. E uma edição... Sim, a edição é excelente. A edição tem um ritmo fantástico. Eu acho que seria criminoso não mencionar... Já falámos um bocadinho do Bugs Bunny, mas eu quero falar um bocadinho dessas personagens, porque isso é um cast de animais que foi absolutamente marcante. O Bugs Bunny, o Daffy Duck, o Porky Pig. Isso é um ensemble cast, né? Completamente. O Looney Tunes marcaram uma época. Sim. Esta geração nova, se calhar, já não viu o Tom and Jerry como nós vimos naquela altura, né? Tínhamos o Tom and Jerry, tínhamos os Looney Tunes, mas o Bugs Bunny que dava na RTP de manhãzinha. De manhã não, eu acho que eram os últimos antes do almoço. Era assim uma cena, isso marcou uma geração. Eu tenho a pena realmente esses desenhos, esse estilo de animação que se calhar hoje... Sim. Eu tenho receio das reações dos millennials a esses desenhos animados. É violência animal. Se bem que eles abordavam se calhar os temas como o Bugs Bunny vestia-se de oriental, fazia assim aos olhos. Se calhar era visto hoje como politicamente incorreto. Mas as pessoas hoje têm tendência a interpretar isso, a arte antiga, a arte se fazia antigamente com os valores
de hoje em dia. Sim, sim, sim. Eu, Também não é fair, Está não é errado. justo. Não. Yeah. Sim, absolutamente. A propósito disso, e é absolutamente verdade, essas animações antigas eram muito problemáticas, tinham coisas muito Eram. racistas. Sim, a Disney então. Sim, Yeah. mas Disneyta. eu achei muito giro a atitude da Warner Brothers, quando agora há uns anos reeditou essas coisas todas em novas edições DVD ou Blu-ray, já não me lembro. Sim. E eles puseram um disclaimer a dizer qualquer coisa do género. Nós assumimos, nós percebemos que há aqui coisas que são problemáticas, que atualmente não seriam aceitáveis, mas sim. eliminá-las seria o mesmo que dizer que nunca tinham acontecido. Yeah. Exatamente. Yeah. Exatamente. Eu nisso eu percebo. E, Embora eu na altura não vias aquilo, mas não estavas a pensar nisso. Eu sei lá, há aquela cena que por exemplo representavam os negros como se fossem os corvos, porque os corvos roubavam. Exato. Sei, há aquela cena, eu nunca associei os corvos a homens negros. Tipo, aquilo são corvos. Não sei. Eu não sei confesso se- que também não consegui interpretar esses momentos. Há muitas dessas coisas, há muitos desses detalhes que nós não apanhamos tão bem porque são mais referências da cultura americana. Pois, exatamente. Que Exatamente. essa associação entre pessoas de raça negra e os corvos é uma daquelas coisas culturais que existe naquele lado do oceano, e deste lado do oceano Nunca nós foi- temos não- outras eu- diferentes. Sim. Sim, porque o símbolo do sítio onde eu vivo é um corvo também. O pássaro oficial de Lisboa é um corvo. Estás a ver? Não há esse tipo de. Sim, sim, não sim. sei, até hoje em dia não percebo. São Bem, mas associações diferentes. Na cultura americana Sim. faz sentido, para a nossa nós simplesmente não apanhamos. Yeah. Sim. Mas Mas, vamos, olha, mas vamos falar aqui de diz. outros Sim. heróis, de outros protagonistas animais. Por exemplo, olha, o Rio, O Rio. que é um filme de animação que eu acho que é injustamente Eu gostei. esquecido. Eu gostei. Eu gosto gostei. imenso. E também gostei do segundo. O segundo também é giro. Vamos falar do Nemo, do Finding Nemo. Tens o Nemo, tens a Dory, que é talvez a melhor coisa que a Ellen DeGeneres já fez. Sim. Eu acho que sim. E o que eu gosto, o que eu acho que é particularmente interessante no Nemo é que os humanos são mostrados como monstros gigantes, Monstros, semideuses, sim. quase como se fossem forças da natureza. Sim. Tu vês sempre ou só a mão, ou um pé, ou uma coisa gigante a aproximar-se. Sim. E nunca sequer vês o humano inteiro. Ou melhor, acho que há uma ou duas Exatamente. cenas onde tu os vês no dentista, Sim, mas sim. no geral eles são. É como se fossem montanhas que andam por ali a mexer-se. Sim, Yeah. muito assustadoras. E isso é uma referência engraçada para as crianças. Nós estamos, ao ver este filme, estamos do lado dos animais a 100%, dos animais marinhos, e os humanos são os antagonistas. Yeah. São algo para fugir. Sim. E isso é uma interpretação gira de um filme de animais. Yeah. Claro que há muitas deste género, mas sim, interpretam de uma maneira engraçada. Yeah. Sei. Opa, Rui, tu és capaz de te lembrar Sim. disto. Tu lembras-te de uns filmes do início dos anos 90 que eram os filmes do Air Bud? Air Bud? Sim. Air Bud. Sim. Se calhar Isso não diz-te estou a ver alguma como é que coisa? isso é escrito. Air, que tipo? Air de ar? Ar, Sim. sim, E Air Bud de Buddy. De Buzz. Não. não te diz nada. Não me recordo disso. No início. Golden Eram os cães, Retriever. eram os cães que voavam ou assim alguma coisa. Não, era um cão. Pelo nome. Era um cão que jogava beisebol. Não, eu não vi essas coisas. Não. Guri, é assim. Eu era um puto nerd com bom gosto, meu. Obviamente que eu via essas coisas. Eu dizia, não, isto é para burros. Desculpa lá. Isso era uma grande porcaria, ou não era? Era bué da Diz-me, era bué da pronto, horrível.
Vês? Não conheço, ainda bem. Era muito mau, mas houve tantos. Quando estava a dar na televisão, eu estava assim, Era aqueles filmes que a SIC passava. Pois, eu não vi essa. Não no domingo à tarde, no domingo de sábado à manhã, tarde. sim, numa altura em que não vi ninguém. essa trampa, por amor de Deus. Yeah. Mas houve tantos e tão estranhos. coisa. Ah, é? Sim, Pronto. eu fui à procura e houve pelo menos uns 4 filmes do Air Bud, portanto um cão que joga beisebol, mas depois também houve um cão que jogava futebol, houve um macaco que jogava hóquei e que depois tem uma sequela onde faz desportos radicais. Fizeram a sequela do filme do macaco que jogava. Exatamente. O filme O alguém chama... disse, sabe o que é que isto é preciso? Outro filme com um macaco a jogar Não, a sério. O filme chamava-se MXP Most Extreme Primate. Por amor de Deus. Houve um filme, Sério? and I shit you not, um filme chamado Gus, que era sobre um burro que ia jogar rugby. É um filme de 1978 da Disney. É assim, Onde... eu não venho ao podcast. Se é para estar a ouvir estas coisas. E deixa-me só dizer-te o melhor deles todos, acho eu. Ainda há outro. Há outro. Ainda há mais. Sapo Por que favor. joga Berlinda. Não, mas é quase tão bom quanto isso. É um filme chamado Matilda, que é um canguru que joga boxe. Claro. Claro. Mas faz sentido. Esse eu percebo. Eles os cangurus Sim, dão murros. Eu Exatamente. até percebo isso. Ok, Havia um há jogo mais de algum luta filme com qualquer. algum animal que nos queiras dizer? Tantos. Não, Não. isto era o que eu tinha preparado dos animais em filmes de desporto. Não? A secção específica. A secção que eles- específica, sim, dos animais em Desporto. filmes de desporto. Olha, vou voltar ao dramático. Ok, Ok? traz-nos de volta para o drama. Drama novamente. Depois dos animais no desporto. Sim. O Land Before Time. Outro filme, Animais outro filme do Don extintos. Bluth. Sim. É, do Don Bluth. Acho que sim, acho que é. Como é que se chamava isso? The Land Em Before português? Time. Em português era. Regresso a Caraças. casa. Eu ia dizer e tudo o tempo levou. Não é tudo o tempo. Oh, meu Deus. Eu lembro-me disso que era o pescoçudo. Sim, exatamente. Caraças. Isso aí eu vi o brasileiro. Pá, como é que isso se chamava, porra, pá? Não sei porque eu Espera tinha aí. em inglês. The Land Before... Epá, agora é quando eu fico com o nome aqui, The Land Before Time. E Mas é quando isto fala-nos aparece, fala-nos do filme. Opa. Vamos no filme. É um filme muito de sensações e a narrativa é tão boa. Tu chegaste a ver, Goi? Eu vi. Eu vi esse filme muitas vezes. A sério. A história toda da mãe. Em busca do Vale Encantado! Em busca do Vale Encantado. Uhul. Grande filme de animação. Um filme já com uma animação muito boa. Mesmo hoje, quando eu vejo o filme, penso, bem, isto é animação aprimorada, muito bem conseguida e uma narrativa fantástica. Com música do James Horner. Estou a ver aqui. Diz? Desculpa, com a música do James Horner. Sim. Ok. O score. Música fantástica, sim, a James banda Horner. sonora era linda. E ai, o Exato. realizador, aquele que eu acho que é só competente, mas é tipo, o do ET. O Spielberg. Spielberg, oh my god. Meu Deus, o quê? O O que é que tu Spielberg- disseste? Olha, eu nem quero. O que é que tu disseste? Eu sei Eu acho que ele é que eu competente. digo que é só Ai, competente. meu Deus. As coisas que eu ouço neste podcast. Não, eu sei, Sim, eu ok. sei, eu tenho. A Sarah uma opção. tem um problema É. com É um com o love-hate, Spielberg. é um love-hate, porque eu gosto muito do ET e coisas Epá. assim. Anyway, Sim. o Spielberg não teve também ligado a isto, eu tenho ideia que sim. Isto era da Amblin, se não me engano. Sim, O Don exato. Bluth trabalhava com a Amblin. Isto era da Amblin e a produção Gary Oldman. O Gary Oldman fez parte da produção disto? A sério? Deve ser um Gary Oldman diferente. Não sei, Deve ser olha outro que Gary não. Oldman. Mas era da Amblin. Era da Amblin. Uhum. Produzido por Amblin, Universal e Sullivan Bluth, que deve ser alguém parente do Don Bluth. digo eu. Provavelmente. Sim. Uhum. Provavelmente.
Mas sim. Yeah. Quem é que Grande fazia as filme. vozes? Ninguém conhecido. Ninguém conhecido. Epá, não. Yeah, Este filme. Não. Este filme tem uma história trágica associada a isto. Absolutamente trágico. Sabem Não- quantos é que houve? Desculpa lá, uma pequena parte. Sabem o número de sequelas? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oh. 8, 9, 10, 11, Damn. meu Deus. 12, 13, 14, sendo a última 2016. Ah, Como é que é possível? Pau! I just mind blown. damn. What the hell? 14 filmes em busca do Vale Encantado, sendo o último 2016. Shit. Não estava à Agora, espera de pronto. tantos. Encerra a internet. Eles a determinada altura, eu acredito que eles já estão a contar a mesma história. Pá, e de 5 em 5 filmes eles voltam ao início, não é possível. Deve ser. Yeah. Não, mas este filme, não, estavas a falar das vozes. Yeah. A atriz que fazia a voz da Ducky, que era uma menina chamada Judith Barcy, esta miúda tem uma história trágica. Ela morreu poucos anos depois de ter feito isto. Morreu com 10 anos. Yeah. Pá, e é uma história horrível. Eu não quero entrar nisto agora. Vão à procura se quiserem. Olha, e a Judith entra no Tubarão 4. Ok. Só pronto. Pequena à parte. Exato. A pequena Judith entrou no Tubarão 4 e na dobragem de Em Busca do Vale Encantado, e um ano depois Todos os Cães Merecem o Céu. É verdade. E pronto. Mas sim, E pronto. é uma história horrível, uma história muito trágica. Não vale a pena agora. Não vamos. Ai, é bem que eu estou a ler a história. Não lembro. Pois, não vale a Ai, pena. Nossa Yeah. Senhora! Isto foi mesmo uma coisa hardcore. Eu agora de repente pensei que ias fugir outra vez pela porta fora. Não há mais arroz. Olha, já vi uma mensagem à minha mulher para comprar arroz. Para fazer arroz. E ela, porquê? Já te conto. Ai. E mais? E mais? Mais O que é que alguma. tens aí mais, Bruno? Olha. Mais protagonistas. Olha. Vamos falar de stop motion. Ok. Ok, animação, stop motion. Há muitos filmes de stop motion com animais como protagonistas. Wild Dogs. O Wes Anderson, sempre que faz uma animação, são animais, Sim, right? é verdade. Sim, o Wes Estamos a Anderson. falar do meu filme do ano passado. Yes, e o meu também. Para o podcast, eu disse que esse era o meu filme de eleição. Yeah. O meu também. É A Ilha dos Cães. Ilha dos Cães, filme fantástico. Todos os protagonistas são cães. Temos um miúdo. É um bocado livre da selva, mas só com cães. Sim. E temos o Fantastic Mr. Fox, Epá, eu adorei, eu gostei que é tanto desse filme. fantástico. Yeah. E também temos outras duas personagens que são o Wallace and Gromit. Ah, sim. O Wallace, pronto, é um humano, mas o Gromit é um cão. E ele É um cão. não fala. Mas, Olha. mas que é uma personagem muito, muito conhecida no mundo da animação Sim, stop sim, sim. motion. E é uma personagem tão sweet, tenho tanta empatia por aquele Gromit. Juntamente com a sua amiga, a ovelha Sim, Choné. A ovelha Choné, exato. que eu acho que é dos mesmos tipos. Não é? é. São dos mesmos tipos, tanto que São. o humor é semelhante. Yeah. Que em inglês era o Shaun the Sheep. Sean, da sim, Sheep. aqui é Sean. Bem, aqui fizeram uma tradução que vou dizer. Como é que se chama? Choné. É pá, que quer dizer? A ovelha Choné. Tá resolvido. Bué da lazy a tradução. Para que é que a gente está Tá de bem. contratar tradutores? É Mete-se um Choné, é E à frente Choné. E está feito. E para terminar, eu quero falar talvez de um dos melhores protagonistas animais de sempre, o Babe. Opa, o Babe. O porquinho Babe. Que, Oh, isso na minha. Quando eu era. Isso é de que ano? epá, agora de repente não me lembro. Eu quero dizer que é 95 ou 96, mas não Vocês tenho estão certeza. A ver, se calhar, oh Sara, não apanhei. Oh Sara, tu és mais nova do que eu em quantos anos? Em Eu tenho vários, 30 neste momento. Tens 30, tens menos 7 que eu. Portanto, quando o Babe saiu, tu eras uma babezinha, que tu também eras Yeah, mas vi. muito pequenina. Yeah. Tu viste. Eu lembro-me disso ter sido aqui um boom
de norte a sul, Yeah. do país ficou louco. O bebê em Portugal. Eu lembro-me Completamente. disso. E eu não percebi. Eu não vou ver um filme porque o protagonista é um porco. É porque eu era adolescente, já estava na fase idiota, sabe? Sim. Tipo, eu não vou ver isso, não sei o quê. Então só voltei a ver o Babe depois, já em adulto, e assim, uau, assim, isto é brilhante. É um Fiquei mesmo, filme uau. genial. Yeah, Ah, pá, yeah. é um filme tão particular, tão engraçado. Sim. E é uma aventura tão épica, mas com um scope tão pequenino. Yeah. Uma fórmula. E Sim, tu uma sentes fórmula, mesmo né? no fim, sim, por favor, porco, organiza essas ovelhas. Sim, porco. Tipo, yes, dude! E o filme deu-nos para sempre talvez uma das melhores catchphrases com os melhores usos de sempre. Barremu. Que eu, não, nem era essa que eu ia dizer. Eu lembro do gajo a cantar Barremu. Exatamente, As exatamente. ovelhas, né? Yeah. Eu lembro disso. Alright. That'll do, pig, Eu- that'll do. That'll do, That'll pig. do, pig. That'll do, pig. Yeah. Yeah. E pronto, chegamos assim ao fim do programa com um porquinho adorável. Deixem-nos nos comentários quais são os vossos protagonistas animais preferidos de sempre, quais é que vos marcaram mais ou, alternativamente, quais é que vos irritam mais. Rui, é sempre um prazer ter-te cá. Obrigada. Ai, pois Onde é que as pessoas te podem ir ver? Agora, de seguida, no Pingo Doce, a comprar arroz. Mas vou estar na quinta-feira no ODD, na Trindade, que é um comedy club, que é um bar comedy club, na Rua Nova da Trindade. Pelas 10 da noite vou ser headliner de uma noite bonita e fantástica, que vocês nunca vão, mas pronto. Também podem seguir nas redes Facebook, Ruim, Instagram, Insta do Ruim, e não uso mais nada porque eu sou velho. Está bem? Já estás em duas coisas dessas, já é bom, não é? É Já pá, é meu, bom. é assim, o Twitter, tens de ir para o Twitter. É pá, já chega. Meu, já chega. Fim. Nós também só temos Instagram. Yeah. Não sabemos Yeah. usar mais nada. Yeah. Sim, já agora não falamos disto há muito tempo. Sigam-nos no Instagram. Yeah. Nós agora estamos a fazer coisas novas no Instagram. No Instagram. É isso mesmo. Portanto, eu fui o Gui, estive aqui com o Rui Tchau, pessoal. Até à próxima. e com a Sara. Tchau, pessoas. Fiquem bem e até à próxima. Beijinhos. Thank you.